Bom dia, meu prezado aluno. Como estava te falando ontem, hoje nós vamos dar início, não é? Dentro da nossa proposta de assuntos que estamos tratando na hermenêutica filosófica, como sendo agora já a nossa quarta aula, tratarmos diretamente de uma questão que se torna muito significativa e necessária de nós podermos estar nos aprofundando, que é o pensamento do Erin Bergson. Erin Bergson, ele é um teórico e filósofo da hermenêutica filosófica, tá? Que além de ser teórico da hermenêutica filosófica, ele também trabalha com a filosofia da mente. Então, automaticamente, também ele vai de encontro às questões que estão relacionadas e vinculadas à psicoterapia e à psicanálise, tá? Então, todo teórico da filosofia da mente, ele está relacionado também com a psicanálise, a psicoterapia, e muitos deles dialogam com a hermenêutica filosófica, ok? Assim como ele, se você também quiser fazer o curso de hermenêutica filosófica, se inscreva e entre em contato comigo pelo 62981 091777, 62981 091777, que vai estar aí no banner, ok? Muito bem, então a sobrevivência das imagens e a memória e o espírito é o que estaremos falando nesta manhã, nesta aula. Quando nós trabalhamos com algumas lembranças, tá? Como a lembrança pura, a lembrança imagem e a percepção, ela vai produzir, na realidade, algo muito específico e que até pode ser distinto e isolado. A percepção não é jamais um simples, vamos dizer assim, contato do espírito com o objeto, tá? Ela também é um contato do espírito com o objeto presente, aquele que está inteiramente impregnado dentro das lembranças, imagens que vão completar e a interpretar. Então, a lembrança-imagem, por sua vez, ela irá participar da lembrança pura e ela começa até a materializar, porque quando nós trabalhamos com a questão lembrança pura, lembrança, imagem e percepção, nós estamos trabalhando com o encarnar. O encarnar, ele propicia, ele concede, ele oportuniza, né, a lembrança pura, que certamente, de uma forma até independente, tá, do direito, ela não irá se manifestar normalmente, até não ser a própria imagem, que muitas das vezes ela tem uma cor, uma tonalidade, tem algo que vai fixar, vai deixar vivo na memória e vai simbolizar termos até com segmentos consecutivos, como A, B, B, C, C, D, de uma mesma reta até de A, D, que pode-se até dizer que nesse contexto de pensamento vai se descrever também uma reta no movimento contínuo que vai ir de A até D. O que se torna até impossível afirmar que, com precisão, nós podemos trabalhar com alguns termos, né, que vão nos conceder um outro sentido, tá? Aliás, a consciência, ela é responsável por também, dentro das suas inúmeras ações, constatar facilmente, toda vez que se acompanha uma análise, a memória de um movimento que a memória vai propor e trabalhar. Então, quando se trata de recuperação de uma lembrança, que vai evocar um período dentro da história distinto, aonde a consciência de um ato até sui generis, pelo que nós podemos até considerar, vai recolocar, primeiramente no passado, depois numa certa região do passado, dando assim, vamos dizer, um trabalho, não é, de tentativa, semelhante até para uma busca, para uma melhor oportunização de uma máquina fotográfica, como se nós tivéssemos na mente
uma máquina fotográfica. Então, nessa lembrança, vai se permanecer ainda um sentido de estado virtual que vai dispor a condição de adotar uma atitude apropriada para o momento dessa lembrança. Então, pouco a pouco, vai se aparecendo, vai se tornando visível, né, nessa virtualidade o estado atual, essa medida de contornos que vão desenhando dentro de uma superfície que ela própria vai colorir. Então, vai se tornar uma condição, uma oportunidade de que, na verdade, algumas questões de raízes até, vamos dizer assim, profundas, vão ser conotadas, realizadas na virtualidade original, na condição original, que, ao mesmo tempo e dentro de um estado até presente, vai se destacar a partir de uma lembrança. Então, com todo esse contexto, com todo esse desenvolvimento, com toda essa aplicabilidade, com toda essa realidade, o erro, que é constante do próprio do próprio sentido associanista, né, do próprio associacionismo, tá? É substituir essa continuidade, porque o associacionismo ele é responsável também pela substituição do devir, que é uma realidade viva. Então, pela multiplicidade descontínua de elementos, que muitas das vezes eles estão inertes, e muitas vezes até justapostos, tá? Eles também justamente vão propor elementos que serão constituídos dentro de uma razão em que a origem dessa razão vai preceder aquilo que nós estamos observando com os olhos, que estamos considerando até algo que se torna confrontador, tá? E mais por um outro lado, mais por um outro aspecto, uma outra conotação, o princípio do associacionismo vai se pretender que todo estado que tem um contexto psicológico seja uma espécie de átomo, de um elemento simples. Daí se encontra a necessidade, tá, de sacrificar em cada uma das fases que foram distinguidas aquilo que é instável pelo estável, certo? Aquilo que tem um começo pelo fim, até para se tratar de uma percepção que ver-se-á nela não mais as sensações aglomeradas que venham colocar, que venham colorir, que venham identificar, mas ignorar-se-ão essas imagens que são rememoradas a partir de uma formação de um núcleo obscuro. Então, em se tratando de imagem que é rememorada partindo de um princípio, de uma conotação que é concebida, de uma percepção que, ao fechar os olhos, a pessoa alcança uma lembrança pura, a pessoa automaticamente, numa concorrência que o próprio associacionismo institui, vai colocar algo que é instável e o instável dentro de uma percepção que vai destituir sempre a lembrança-imagem e a lembrança-imagem a lembrança pura. Então, é nesse sentido, é nesse aspecto, é por essa causa, é por esse propósito que a lembrança, para desaparecer nela de uma forma total, ela vai desenvolver-se um associacionismo que irá cortar ao meio por uma linha de totalidade, de progresso, que não irá ver no seu sentido, na sua porção. Então, essas sensações que terminam e que constituem para ele toda uma percepção, e, por outro lado, reduz essa porção. Igualmente, a imagem que é realizada, em que culmina ao desabrochar essa lembrança pura, ela automaticamente vai propor uma vida psicológica que vai resumir esse algo interino, esse algo proporcional de um elemento de sensação e imagem em que vai submergir uma imagem à lembrança, até para que se possa fazer dela uma concepção de um estado original que aproxime a imagem da percepção
dentro de um contexto, dentro de um sentido que coloque nessa última, inclusive, de antemão, uma condição, uma oportunização, uma formação, podemos até colocar aqui, uma formação de um grau de intensidade que vai propor distinção entre os estados fortes e os estados fracos. Os estados fortes, tá? Sendo dirigidos por nós em percepções do presente, tá? Com segundos, com aspectos até conotativos de um contexto de representação do passado. Mas a verdade é que jamais vamos atingir também esse passado se nós nos colocarmos dentro de uma essencialidade virtual. Então, o passado não pode ser aprendido nesse aspecto como se ele fosse um passado adotado dentro de um movimento até pelo qual se manifestam as imagens que estão presentes. Então, esse emergir das trevas para a luz do dia, ele vai buscar e proporcionar um vestígio que praticamente vai se tornar um erro até do próprio associacionismo ao colocar ele no atual. Então, se esgota nesse aspecto os esforços, porque se tornam esforços vãos, até na descoberta, na busca da descoberta, né, do que está sendo realizado no estado presente, aonde vai marcar uma origem passada para distinguir essa lembrança de percepção e até para erigir em diferença de natureza aquilo que nós podemos considerar que condena de antemão a não ser mais que uma diferença da própria grandeza. Então, imaginar não é lembrar-se, tá? Imaginar não é lembrar-se. Por que não é lembrar-se? Porque uma lembrança, à medida que ela se atualiza, ela tende a viver numa imagem. E uma imagem não é... Ela pode até ser recíproca, mas não é verdadeira. E a imagem pura, ela é simples, mas também não vai se portar ou se reportar ao passado, a menos até que seja efetivamente no passado que eu venha buscá-la. Então, seguindo assim um progresso de ordem contínua, que vai trazer ela de uma obscuridade à luz, aí os psicólogos vão denominar que isto vai ser uma frequência, quando concluem, do fato de que essa sensação, quando ela é rememorada, quando ela é trazida a lume, ela se torna mais atual até da que foi proposta ao sentir-se melhor o peso de uma lembrança, de uma sensação que está dentro de uma sensação nascente. Então, o fato de alegar é, sem dúvida, o exato. E quanto mais se esforça para recordar uma dor passada, tanto mais vai se experimentar o que ela é na realidade. Então, compreender a dificuldade, o progresso da própria lembrança, vai consistir justamente no materializar. Então, a questão é saber se a lembrança da dor é verdadeiramente a dor na origem. E o indivíduo hipnotizado acaba por sentir-se calor quando lhe repetem com insistência que ele está com calor. Mas do fato de a lembrança de não propor uma sensação, de um prolongar da própria sensação, ela não vai concluir que essa lembrança vai propor uma sensação nascente, uma possibilidade de um efeito, que a lembrança irá desempenhar precisamente uma relação à sensação que irá nascer dentro até de um papel do maquinizador que irá produzir a sugestão. Então, o raciocínio que muitas vezes nós criticamos, que muitas vezes nós tecemos uma crítica, ele apresenta essa forma a partir de um valor que é probatório. E aí ainda não é totalmente verídico, pode até ainda também não ser falso, mas ele beneficia essa incostentabilidade da verdade que a lembrança vai transformar na medida que se atualiza e na medida que vai se causando esse impacto decrescente e até intenso também, tá? Tanto há uma crescência como uma decrescência. E aí, nesse aspecto de intensidade, é que vai a lembrança propondo uma dor, ou um alívio, ou uma alegria, dependendo da intensidade e do sentido aplicativo dessa lembrança no efeito da memória. Então, é nesse aspecto que vai se trabalhar, vai se visualizar, vai se propor
vai se antenar para poder se chegar a uma conclusão de como está sendo construído a imagem que está causando na lembrança esse efeito, tendo que a lembrança não é a imagem, tá? E a imagem não é a lembrança. Mas aí até pode parecer isso complexo, pode até parecer algo contraditório, né? Mas a lembrança de uma grande dor, por exemplo, ela não é mais que uma dor fraca, inversa, dentro de um contexto de uma dor intensa, que vai experimentar aquilo que acaba sendo rememorado, a partir até de uma dúvida, muitas vezes, que surge, que brota, no estabelecer de uma consistência, de uma percepção que muitas vezes tem uma diferença de um grau distinto, porque ela tem raízes profundas ainda dentro de uma análise especulativa, de uma essência de um conhecimento distinto. Então, é nesse aspecto, é nesse sentido, é nesse caminhar, nesse transitar dessas observações que vai se montando toda uma estrutura de reportação na mente para construir a lembrança dentro do estado da memória, ok? Então, essa é a ótica, essa é a proposta que o Erin Bergson vai trabalhar até para poder desenvolver como que acontece esse processo de lembrança, memória, memória, lembrança, dentro até do contexto também da diferença entre imagem, lembrança e reservatório memorial que ocorre dentro até da amigdala, tá? Lembrando que a amigdala é a estrutura no cérebro responsável por reter aquelas lembranças ou aqueles acontecimentos que muitas das vezes estão ali para brotar um sentimento, mas fica retido pela amigdala para, no momento certo, a amigdala soltar, ok? Muito bem, era isso que nós tínhamos para hoje, nessa breve explanação que nós fizemos em cima de lembrança, memória e também imagem em Ehrenberg.